Aí com a missão, de estar trazendo a palavra do Senhor, um pouco nervosa, como sempre. E hoje nós temos aí o jogo, Então a gente tem que ser breve, mas não deixar de falar aquilo que Deus tem tratado aos nossos corações. E a palavra do Senhor que eu queria trazer para a igreja encontra-se no livro de João 5. Está me ouvindo aí? Tá? Que diz a cura do paralítico de Betesda. Consegue escrever aí? Qualquer coisa, vocês olham na Bíblia aí, João 5, de 1 a 18, que diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existiu ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jaziam uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhes disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Aos que lhe respondeu: O mesmo que curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, que estás curados, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus o que havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas lhes disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Senhor, aqui está a tua igreja, Pai, fala conosco, Pai, mais uma vez, aqui através da mensagem, Pai. Tira todo o embaraço, Pai, tudo aquilo, Pai, que impede de ouvir a Tua voz nesta noite, Pai. Que os ouvidos estejam atentos, Pai, às Tuas palavras. Que a Tua palavra, Pai, que convence, que converte o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Pesquisando um pouco sobre o livro de João, a gente vai ouvir falar que Jesus é o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, o caminho e a verdade, a vida, a ressurreição e a vida e a videira verdadeira. Ele, Jesus, transformou água em vinho, curou o oficial do rei, levantou o paralítico, como a gente acabou de ler aqui, multiplicou pães e peixes, acalmou a tempestade, curou um cego de nascença e ressuscitou Lázaro. Bom, enfim, quando a gente começa a ler a passagem da Bíblia, nós vamos ver que Jesus, ele fala dele e fala do Pai. Muitas coisas que nós vamos ler na Bíblia, às vezes a gente não vai entender, mas como eu costumo dizer na sala, a Bíblia é como se fosse um quebra-cabeça. O Antigo Testamento, o Velho Testamento, você vai ouvir falar muito sobre Deus. Não tem como você falar do Novo Testamento, que você vai ouvir falar muito sobre Jesus, a nova aliança, sem você falar do Antigo Testamento. Você tem que falar do Antigo e falar do Novo. Você não pode esquecer o que aconteceu em Juízes, o que aconteceu na época dos reis, o que aconteceu na época
de Levítico, de Gênesis a Apocalipse, tudo se completa. E muitas vezes, Jesus, quando ele vai falar, ele fala obedecendo a voz do Pai e falando do Pai. Então, eu observei essa passagem da Bíblia e pontuei algumas coisas sobre Jesus. Primeira coisa, Jesus estava obedecendo a quem? A seu Pai. Não há como nós continuarmos andando sem obedecer a quem? Nosso Deus Pai. Deus, em todos os momentos, ele vai ser falado, ele vai ser expressado como sendo o nosso Deus Pai. Você pode não ter tido um pai ausente, ou você pode ter tido um pai, às vezes, duro, áspero, seco nas palavras, às vezes no posicionamento, porque às vezes ele era uma pessoa ignorante, não no tratar, mas que ele não conhecia a palavra do Senhor, ele não tinha um entendimento daquilo que Deus, nosso Pai, é. E Jesus, em todos os momentos, ele vai falar, meu Deus, Pai. E Deus, Pai, ele quer que você obedeça a ele, assim como Jesus obedeceu também. Jesus poderia retribuir, ou Jesus poderia fazer aquilo que as pessoas estavam dizendo para ele fazer. Mas você não é o Filho de Deus? Mas vocês... Todo momento Jesus estava sendo interrogado, Jesus estava sendo questionado. Mas em todos os momentos, Jesus escolheu obedecer ao Deus Pai. Você tem um Deus Pai que te direciona, que cuida de você, que em todos os momentos, não há um só dia que Deus cuidou de você. Não há um só dia que Deus cuidou da sua casa. Não há um só dia que Deus fechou os olhos ou cruzou os braços para as suas necessidades. Deus Pai, ele está falando com você, assim como ele falou com Jesus, e Jesus estava obedecendo a Deus em todo o tempo. Jesus estava desagradando os judeus por ter dito, levanta-te, pega a tua cama e anda. Como eu disse, a Bíblia é um quebra-cabeça. Quando a gente vai lendo as histórias do sábado, existia um porquê daquela situação ali. Então, Jesus fazia uma coisa, eles ficavam todo momento questionando o que Jesus estava fazendo. Eles não queriam saber ou se importar com as coisas, com a vida, com aquilo que Deus estava direcionando a Jesus fazer. Eles queriam o quê? Argumentar, questionar, indagar, ficar botando dúvidas, pontos de interrogações em tudo aquilo que Jesus falava. Mas se você ler lá a história de Números, se você ler a parte do Antigo Testamento, você vai entender porque os judeus agiam dessa maneira. E Jesus fez uma pergunta óbvia àquele enfermo. Ele perguntou, queres ser curado? Jesus está perguntando para você hoje, queres ser curada? Queres ser curado? Quem é que não quer ser curado? De uma enfermidade que já havia há 38 anos. A Bíblia não diz de tanto tempo que começou aquela enfermidade, ou quantos anos aquele homem tinha, mas a Bíblia diz que ele era enfermo há 38 anos. Jesus passava e Jesus ficou sabendo da fama daquele homem e perguntou, queres ser curado? Alguns vão dizer que Jesus era sarcástico, alguns vão dizer que Jesus era debochado, outros vão rir de Jesus, debochar de Jesus, mas Jesus não, ele faz uma pergunta óbvia, uma pergunta objetiva. Jesus está olhando para você, para a sua casa, para as suas necessidades, para o seu interior, olhando nos teus olhos e perguntando, queres ser curado? Queres ser curada? Jesus, ele não dá dúvidas. Jesus, ele é direto. Em todos os momentos ele chega em você e pergunta, queres ser curado? E aí, Jesus, ele é estrategista. Jesus, ele é tão inteligente. Ele é o próprio Deus. Jesus é tão, assim, maravilhoso.
que ele tem a estratégia. Ele tem tudo ali. Nada foge do controle do Senhor Jesus. E nós precisamos ser estratégicos. Quando temos eventos para jovens, para adolescentes, para as mulheres, para as crianças, o pastor acabou de falar que nós precisamos ter um propósito, uma estratégia. Qual a estratégia? As crianças, sábado, saíram aí comigo, nós fomos evangelizar, chamar algumas crianças para a comunidade, que nós estávamos ali com uma estratégia. Não estávamos ali para ficar só andando, medindo morro de cima e baixo. A nossa estratégia era evangelizar, tirar o máximo de pessoas ou crianças da rua, para que elas pudessem ser alimentadas da palavra do Senhor. Teria lanche, tudo isso, a gente sabe mais o propósito. Qual o propósito principal da igreja? Qual o propósito principal que o Senhor Jesus te alcançou, te resgatou do império das trevas, e qual é a estratégia que você tem usado para resgatar outros? O Léo, ele deu um testemunho aqui. Deus usou ele para falar. Por que será que uma pessoa fica tão assim? Você tem que ter estratégia para responder. Não é na altura da pessoa, é para responder na altura que Deus está te direcionando. Deus está falando com você, seja estratégico. Assim como Jesus foi. Jesus, ele não ficava usando palavras aleatórias, ele ia no ponto. E Jesus, ele se importava com aquele homem. Quantos de nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, vimos os milagres, vimos os prodígios, vimos tantas coisas acontecendo e às vezes a gente não se importa com quem está do nosso lado. Jesus, ele se importava, mas ele queria a resposta da boca daquele homem. Não podemos terceirizar, não podemos deixar de lado aquilo que só você pode responder. O Senhor Jesus, ele chegou naquele momento com aquela pessoa e falou aquilo dali. E eu fiquei pensando, trazendo para o lado do homem. O homem estava enfermo havia 38 anos, como eu acabei de falar aqui. A vida dele estava paralisada. Ele estava à margem da sociedade, num local que, se você parar para pensar, só havia pessoas doentes ali naquele local, mas ele tinha a esperança que a sua vida ia ser mudada. Você tem esperança que o Senhor Jesus, ele está ali, ó, a sua vida ela não está parada. Às vezes a gente tem que dar um passo para trás, um passo para frente, dois para frente, um para trás, porque às vezes não é o momento. E as pessoas vão interrogar, mas você é muito boba, se fosse comigo eu responderia dessa maneira. Você, não, tem alguma coisa errada com você, igual falou com o Leonardo. Não, a nossa vida, ela precisa estar pautada. E aquele homem, ele estava ali. Ele olha para a sua dificuldade e não entende a pergunta que Jesus fez para ele. E ele dá uma desculpa. João 5,9, ele fala assim, quando ele ouviu a voz de comando do Senhor, imediatamente o homem se viu curado e, tomando-se o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Mas 5,7, a gente vai falar assim, aquele enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou descer, desce outro antes de mim. Não foi essa a pergunta que Jesus queria ouvir. A gente fica, às vezes, querendo dar o jeitinho, querendo dar uma resposta que não tem sentido, querendo dar desculpa. Mas, Senhor, quando eu estou chegando lá, fazendo corpo mole. E Jesus fala com ele e imediatamente aquele homem foi curado. Aquele homem foi curado. Aquele homem foi curado.
E o homem, depois que ele foi curado, e Jesus vai de novo naquele local, Jesus vê aquele homem no verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Como eu disse ali, imaginando assim, não deveria ser um local legal, mas aquele homem, ele estava com a sua mente cativa. Irmãos, muitas vezes o Senhor nos resgata, o Senhor nos restaura, o Senhor nos dá uma vida nova. Por um tempo, as coisas ficam normalizadas e daqui a pouco a gente está lá, no mesmo lugar. A nossa mente fica travada. Um exemplo, uma pessoa vai lá no mercado, ganha um bilhete premiado, e aí ela muda de vida, e daqui a pouco, quando vai ver, ela sai daquele local, mora em outro local, e de repente começa a fazer coisas que antigamente ela não conseguia fazer. Daqui a pouco, quando você vai ver, vai ouvir a história da pessoa, ela está mendigando, vendeu tudo, perdeu tudo. Por quê? Às vezes a gente fica tão ali, vendo tantos problemas, a nossa vida fica girando em torno dos problemas. O nosso corpo, às vezes, ele dá sinais diferentes, mas a nossa mente, existe um livro da Joyce Meyer dizendo Campo de Batalha da Mente. O diabo, inimigo das nossas almas, ele quer falar assim: você não consegue, você não pode, você tem que ficar aí se rastejando, dependendo dos outros, você tem que ficar aí se humilhando. Mas quando o Senhor Jesus vem, igreja, algo novo acontece, a tua vida não é mais a mesma. Você precisa pedir ao Senhor: Pai, que aquilo que está, Senhor, atrapalhando a minha mente, aquele sofrimento, aquilo tudo, Senhor, que eu passei, Pai, passou. Hoje eu estou vivendo um novo tempo. O tempo hoje é de prosseguir, o tempo hoje é de continuar. E às vezes, irmão, a gente dá muita bobeira, porque a nossa vida muda, mas a gente não procura se chegar mais a Deus. A gente fica no marasmo. E se a gente for ler essa passagem, a gente vai tirar muita coisa bacana para a nossa vida. Mas uma coisa que eu queria deixar para a igreja: mantenha a sua mente focada em Deus, em Jesus. Leia a Bíblia à noite, dia e noite. Você é um canal de bênção na vida do próximo. Você é um canal de bênção na sua família. Irmãos, a gente não pode deixar as situações nos paralisar. Mas eu estou assim, eu estou assado. Bora! Haja vida, meu povo. A dificuldade vem, as ilusões vêm, as decepções vêm, mas quando o Senhor chega, não há nada que Ele não possa fazer. O possível você faz, mas o impossível o Senhor vai fazer, assim como era impossível para aquele homem naquele momento. Mas o Senhor diz: vai e não peques mais. Foi uma ordem. E Ele está te dando uma ordem, Ele está te dando uma direção. Às vezes, nós vamos ouvir coisas: mas você é crente agora? Mas você não rouba mais? Mas você não fica nas rodinhas de conversa? Mas você. Ouça a voz do Todo-Poderoso. Ande com o Senhor. Receba do Senhor a unção, a capacitação que só Ele dá, igreja. Clame aos céus, porque Ele responde. A sua vida precisa ser mudada por completo, igreja. Não é só por fora, não é uma coisa só aparente. Porque aquele homem, ele não era mais o mesmo, mas ele ficou com aquilo na cabeça.
Às vezes a gente vai estudar um pouco sobre pessoas que moram nas ruas, e aí a pessoa fica ali anos e anos e anos ali, e depois ela vai ser resgatada, e levam ela, e cuidam dela, e tratam dela, e ela muda de vida, e ela casa. Daqui a pouco, um tempo, quando vai ver, está a pessoa na rua de novo, mendigando. E a pessoa, mas ela estava na igreja, mas ela estava buscando. Por que ela está assim, gente? A mente da pessoa está travada. Os grupos de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, eles estão aí, que mostra que é um passo por vez. É um passo por vez. Às vezes a pessoa deixa de fazer, cometer algum vício, alguma coisa, e passa um tempo, daqui a pouco ela está ali de novo fazendo. E ela, às vezes, acha que ela não tem forças. Mas o Senhor vem, cura. O Senhor está curando. Você crê que o Senhor está te curando hoje? Você crê que o Senhor Jesus pode transformar a sua vida hoje? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformação de mente, metanoia, é a mudança de vida na mente. Não dá para a gente continuar achando que a vida vai... Não, gente, a gente tem que parar com isso. Os judeus estavam ali todo o tempo querendo matar o Senhor, procurando coisas para dizer que você não pode fazer isso, mas Jesus estava dizendo, lá no versículo 18, por isso, pois os judeus ainda procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Você precisa fazer aquilo que Deus está te direcionando. Mas vão dizer, mas você não é santo. Mas não tem nenhum santo que não consigo pecar, não consigo parar de mentir, não consigo parar. Consegue, em nome de Jesus, você é separado por Deus, nação santa, o povo adquirido, sacerdócio real. Se posicione, tome uma atitude hoje, na sua mente, no seu coração, no seu interior, e diga, Senhor, preciso ser curado por completo, eu não quero ficar assim, desse jeito. Jesus fez tudo conforme o Senhor mandou, foi 100% humano, 100% Deus. Ele podia fazer o que ele quisesse, mas ele não fez. Você pode fazer o que você quiser, mas lembre-se que a Bíblia está te orientando. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Está todo mundo fazendo coisa errada, mas você não é todo mundo. Já dizia minha mãe, Dona Marta. Todo mundo está colando, mas você não vai colar. Todo mundo está fazendo o que não deve, mas você não pode fazer. Desculpa. Gente, é sério isso. Estamos vivendo momentos difíceis na nossa nação. Estamos vivendo momentos difíceis nas famílias. Como eu falei aqui, na reunião das mulheres segunda-feira. Às vezes, tem coisas que já está ali, na família, tendo dificuldade. E basta um pensamento diferente para piorar a situação. Mas o Senhor está falando com você. Levanta, toma o teu leito e anda. Levanta, ser curado. Levanta, toma o teu leito e anda. Oh, Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Que cada um venha fazer uma autoanálise. Que cada um venha falar, Senhor, muda minha mente, muda meu coração por completo. Eu não quero ser mais o mesmo. Eu preciso de Ti a cada instante. Vamos ficar de pé, igreja. Qual foi o dia? O que te faz pensar que Jesus não está trabalhando até hoje a seu favor?
O que te faz pensar que você está jogado? O que te faz pensar que você está esquecido? O que te faz pensar que o Senhor está com os ouvidos tampados, com os olhos tampados? Qual foi o dia que Ele te deixou só? Qual foi o dia? Deus está trabalhando até hoje. Deus está trabalhando até hoje. Vamos orar, igreja. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja, Pai. Aqui está essas pessoas, oh Pai, tão pequenas, Pai, assim como eu. Mas precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti a cada instante, Senhor. Muda a nossa mente, Pai. Que possamos ter um entendimento que o Senhor curou aquele paralítico e que o Senhor continua curando até hoje. Em nome de Jesus, caiam as barreiras. Em nome de Jesus, seja repreendido tudo aquilo que não louva o Senhor. Bata em retirada hoje. Em nome de Jesus. Oh, Pai, quantas confusões mentais, Pai. Oh, Jesus. Bata em retirada hoje, na autoridade do nome de Jesus. Levante-se, ande, olhe para os céus. Fale com Deus, ande com Deus. Oh, Pai, que possamos olhar todas as passagens bíblicas e ver que Deus trabalha até hoje. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus, se tem alguém aqui, Pai, que ainda não te reconheceu como Senhor e Salvador, que hoje essa pessoa venha ter um encontro contigo, hoje. Oh, Pai, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui que quer ser batizado, que ainda não foi batizado, Senhor Jesus, Ele se batizou. Oh, Pai, procure o pastor, fale com ele, não deixe essas oportunidades passar. E se tem alguém aqui, Pai, que está vivendo essas confusões, oh, Pai, em nome de Jesus, oh, Deus, aquele Senhor estava ali há 38 anos, vivendo aquela situação lastimável. Oh, Deus, Senhor teve compaixão e misericórdia daquele homem, Senhor. O Senhor está tendo compaixão e misericórdia de ti. Oh, Deus, Tu és maravilhoso. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Tudo aquilo que não te louva, Pai, bate em retirada. Todas as acusações do inimigo sobre as mentes, ó Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você é filho, você é amado, você é escolhido, você é a nação santa, o povo de Deus, você é selado pelo Espírito Santo de Deus, recebe do Senhor Jesus, hoje, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, Jesus. Estamos terminados, igreja. Aleluia, Pai. Aleluia. Aleluia, Jesus.